Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Nesse vídeo, nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo o primeiro grande despertar, o avivamento do século XVIII. Eu fiz um vídeo anterior falando de forma breve sobre o avivamento que aconteceu na Inglaterra, como foco na Inglaterra, mas agora eu vou falar de uma forma mais abrangente, o que envolve não só a Inglaterra, como também a América do Norte, os Estados Unidos, que naquele período estavam sendo colonizados pela Inglaterra, e era o berço do que viria a ser o primeiro a consequência do primeiro grande despertar também. Então você vai conhecer um pouco dessa história sobre o primeiro grande despertar, que foi o primeiro considerado grande movimento avivalista do século XVIII. Então deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. O primeiro grande despertar. O primeiro grande despertar ocorreu simultaneamente na Grã-Bretanha e nas colônias britânicas na América do Norte, nas décadas de 1730 e 1740. Enquanto o movimento de renascimento da Nova Inglaterra influenciou principalmente os congregacionalistas, nas colônias do meio e do sul, especialmente no seu interior, influenciou os presbiterianos, em contraste com movimentos de reavivamento posteriores. O primeiro grande despertar foi principalmente um movimento de igreja interior que intensificou a vida de fé dos membros da igreja. Embora a ideia de um grande renascimento seja contestada na literatura, este período, especialmente na Nova Inglaterra, foi uma época de forte atividade religiosa e de desenvolvimento religioso acelerado. Estes começaram com o trabalho missionário de Jonathan Edwards, um teólogo educador e pregador congregacionalista de Northampton, Massachusetts, que tinha raízes puritanas e calvinistas, mas que salientou repetidamente a importância e o poder da experiência religiosa pessoal direta. Os sermões de Edwards foram poderosos e atraíram uma grande parte da audiência a partir de cerca de 1731. Então foi um dos grandes avivalistas da época. O pregador metodista George Whitefield, que tinha chegado da Inglaterra, continuou o movimento de renascimento. Percorreu as colônias britânicas e pregou num estilo dramático e emocional que era novo na altura. O que também era novidade era que Whitefield aceitava todos na audiência, incluindo afro-americanos e escravos. A primeira nova congregação congregacionalista formada pelo Grande Despertar foi formada em 1731 em Uxbridge, Massachusetts. Antes do Grande Despertar, mudou radicalmente a vida espiritual na Nova Inglaterra. Os colonos britânicos tinham pouco interesse na religião. Aqui tentavam principalmente ganhar riqueza. Para encorajar o interesse, a igreja criou regras que permitiram aos convertidos juntarem-se a outras denominações sem serem vistos como convertidos. Além disso, deu um trabalho preferencial às famílias ricas, permitindo-lhes ocupar assentos regulares nos bancos perto do altar. No Vale do Rio Connecticut, os ricos proprietários de terras fizeram subir os preços da terra, o que significou que muitos jovens não puderam estabelecer uma quinta e foram, portanto, forçados a esperar para casar. Isto não só os empobreceu, como também os tornou indesejáveis no serviço da igreja. Este não foi o caso do reverendo Jonathan Edwards, que prestou especial atenção a este grupo-alvo e pregou sermões que apelavam particularmente aos sentimentos deste grupo de pessoas. Um espírito de fé puritano apaixonado prevaleceu na sua casa de reunião, que também irradiou para o resto da população e atraiu cada vez mais paroquianos. Enquanto a religião tinha sido considerada até então como um assunto para adultos, a frequência da igreja pelos jovens, em particular, estava agora a aumentar. Então Jonathan Edwards focou em outros públicos que eram, entre aspas, desprezados. Os fiéis começaram a preferir a pregação apaixonada e perderam o interesse em ministros que pregavam no estilo fixe. Embora tenha acabado por abrir um conflito com as igrejas estabelecidas, os pietistas alemães e os presbiterianos escoceses e irlandeses levaram avante o movimento de reavivamento. Na Pensilvânia, William Tennant, um pregador presbiteriano, e o seu filho Gilbert promoveram a formação de uma nova geração de pregadores. Em 1726, estabeleceram o chamado Log College, numa cabana de madeira em Warminster, a partir da qual o College of New Jersey, a atual Universidade de Princeton, cresceu em 1746. George Whitefield continuou a desenvolver o seu ensino, tal como Edwards,
Ele declarou que os seres humanos eram metade anjo e metade diabo, e portanto tinham direito à esperança da salvação. Muitos líderes religiosos acrescentaram a exigência de piedade e pureza ao protestantismo estabelecido. Os crentes agora percebiam a religião como um alívio dos fardos que lhes eram impostos nas suas vidas pessoais. As pessoas que aderiram ao movimento experimentaram novas formas de religiosidade. Enquanto até então os crentes tinham seguido o discurso religioso intelectual sem envolvimento pessoal próximo, no Grande Despertar, a sua experiência religiosa tornou-se apaixonada e emocional. Os ministros que cultivavam um novo estilo de pregação eram por vezes chamados de novas luzes, enquanto os pregadores cujo estilo permanecia fresco eram chamados de velhas luzes. Os crentes não só ouviram os textos da Bíblia nos cultos da igreja, mas também começaram a estudá-la em casa. Esta descentralização da instrução religiosa dos fiéis correspondia à individualização geral que a reforma tinha promovido. Os ensinamentos pregados durante o primeiro Grande Despertar centraram-se na culpa pessoal de cada indivíduo e na necessidade de ser redimido. Com esta redenção envolvendo uma decisão final e arrependimento público, o Grande Despertar levou os crentes a experimentar Deus à sua própria maneira e ensinou-lhes que eram responsáveis pelas suas ações. À medida que a importância do rito e da cerimônia diminuiu, a religião tornou-se para o crente médio uma experiência intensamente pessoal, marcada por uma profunda consciência de culpa e de arrependimento espiritual, introspecção e uma vontade determinada de seguir um novo padrão de moralidade pessoal. O historiador americano Sidney Elstrom descreve o Grande Despertar como parte daquela grande revolta protestante internacional, que também produziu pietismo na Alemanha e evangelicalismo e metodismo na Inglaterra. O primeiro Grande Despertar teve uma influência considerável nas igrejas congregacionalista, presbiteriana, reformada holandesa e reformada alemã, e fortaleceu as pequenas congregações batistas e metodistas. Tinha pouca influência sobre os anglicanos e os quakers. Ao contrário do segundo Grande Despertar, que visava alcançar pessoas que ainda não eram membros de uma igreja, o primeiro Grande Despertar centrou-se em grande parte nos crentes que já eram membros da igreja. Através do Grande Avivamento, muitos escravos também chegaram à fé cristã pela primeira vez. Nas colônias do sul, os batistas permitiram que tanto os escravos como os escravos pregassem a partir da década de 1770, depois de as mulheres terem estado sobre-representadas nas igrejas até então. O número de membros masculinos da igreja também aumentou. Alguns historiadores descreveram o Grande Despertar como o trabalho americano da segunda fase da reforma. Estima-se que o número de igrejas aqui duplicou no período de 1740 a 1780. E aqui, pessoal, está a fonte das informações do vídeo. Você pode conferir aqui também em outros artigos, livros e publicações. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um pequeno resumo só para falar sobre o primeiro Grande Despertar. Eu vou falar ainda sobre os personagens que envolvem essa história, né? E você entender um pouco do contexto da época. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixa o teu comentário também no canal para saber o que você está achando do vídeo e da série. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.